Essa semana é uma semana toda especial porque se fala muito a respeito da Páscoa. Queremos fazer alguns questionamentos para os nossos ouvintes. Você vai comemorar a Páscoa? Você vai comprar ovos de Páscoa para os seus filhos, seus netos, sobrinhos? Você vai deixar de comer carne na sexta-feira, considerada Sexta-feira Santa pelos católicos? O que você tem a dizer sobre isso? Então, enquanto estamos meditando na palavra do Senhor, você pode dar a sua opinião para que possamos estar abordando este tema que julgo importante para o discernimento espiritual do nosso comportamento diante dessas festas que serão comemoradas esta semana. Então você pode ligar para o 33074429 ou 981 26 0055 981 26 0055. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, onde temos a expressão do apóstolo Paulo a respeito desta data. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ovo de Páscoa, coelho. O que esses dois elementos, essas duas características têm com o cristianismo? Observem, prezados ouvintes, como o mundo quer tirar a prioridade do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa encontramos no Natal. No Natal temos a figura do Papai Noel, que é uma figura do anticristo, porque ele ocupa a posição de Cristo. E muitos cristãos, por ingenuidade, talvez é o que nós mais podemos entender, colocam até os seus filhinhos para tirarem uma foto com o Papai Noel. Agora, estamos numa época em que você entra no supermercado, numa padaria, e você vê pendurado um monte de ovos de Páscoa. E isso traz, especialmente para as crianças, uma euforia. Não poderia ser, porque elas vão descobrindo que naquele ovo existe uma atração que a maioria das pessoas gostam, que é o chocolate. Então, como estarmos nos orientando espiritualmente e o nosso comportamento humano no mundo em que nós vivemos? Essa é uma grande questão. A palavra de Deus, ela deve ser correspondida com instruções e com um comportamento que seja adequado na sua interpretação. Não pode existir algo forçado, imposto, sem haver um esclarecimento. O nosso Deus é um Deus
que dá esse esclarecimento para o povo, e assim o povo faz com um coração alegre, com um coração voluntário. Então podemos ver, por exemplo, essas duas figuras do ovo. O ovo, ele é um emblema, tanto o ovo também como o coelho, eles estão relacionados ao paganismo, especialmente o paganismo do Egito. Então, isso é muito importante, nós termos essa origem para que possamos nos adequar numa orientação segura da palavra do Senhor. O coelho, conforme Levíticos capítulo 11, ele era considerado um animal imundo. Então, os ovos, eles também são emblemas da imortalidade. Eles são considerados princípios da geração, o mistério da vida. Para os ouvintes terem uma noção, nos egípcios existia um deus chamado Re, que ele nasceu de um ovo. Para o hinduísmo, Brahma, que é um deus, nasceu de um ovo de ouro. E o coelho da Páscoa, juntamente com os ovos, eles têm o seu início trazido pelos povos alemães para a América. Outros historiadores dizem que foram os confeiteiros franceses que trouxeram essa tradição de se fazer ovo para a humanidade, isso no século XVII, no século XVIII, e esse costume ele tem chegado até os nossos dias. Parece inocente toda essa comemoração, mas nós que temos a palavra do Senhor, precisamos ter esse entendimento para que possamos discernir espiritualmente o que é bom para a nossa vida e o que não é. Essa palavra que Paulo está dizendo aqui tem o seu contexto na igreja de Corinto, mas voltando para essa comemoração que foi a última praga que Deus mandou para os egípcios, que está em Êxodo capítulo 12, nós vemos que existia um contexto que tem um simbolismo, que tem uma figura muito importante, como Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 10, que as coisas que ocorreram no Antigo Testamento com o povo de Israel são figuras, são símbolos para uma melhor compreensão no Novo Testamento. Então, a grande ênfase que podemos tirar, que as pessoas usam da Páscoa, é o livramento. O povo de Israel estava cativeiro, estava oprimido, o povo ficou 430 anos naquele cativeiro, e agora o povo precisava ser liberto deste cativeiro. A palavra libertação é uma palavra que tem muita ênfase. Tanto tem ênfase porque depois sucessivos povos, também conhecendo a história do povo hebreu, também quiseram ter a sua libertação, quiseram ter a sua independência, especialmente nos momentos em que os povos, principalmente a Inglaterra, a Espanha e Portugal, dominavam através dos mares esses povos
fazendo esses povos, essas descobertas de povos como colônias. E um povo que foi muito sofrido foi o povo da África, que foi levado tanto para a América como para aqui, o continente brasileiro. E nós vemos que o povo africano na América, ele sofreu tanto com essa perseguição, por esse menosprezo, que esse sentimento de liberdade era algo muito notório nos anos 60, 50 da nossa época, aonde surgiu o pastor Martin Luther King e outras expressões de liberdade, como canções como Louis Armstrong, que cantou a música Let My People Go, deixa meu povo ir. Então tudo isso podemos ver a implicância em que essa liberdade do povo de Israel teve durante todo esse tempo. E geralmente nós também, isso é aplicável às nossas vidas, a liberdade que nós temos de sair, por exemplo, do Egito e irmos para uma terra que mana leite e mel, que é a Canaã celestial, e nós estamos nessa peregrinação. Mas podemos ver também que existia um outro desejo da parte de Deus, que era o desejo de adoração, que era o desejo de servir. E nós encontramos isso no livro de Êxodo, quando Deus iniciou a sua proposta para Moisés, chamou Moisés, e ele seria o mediador, o libertador, aquele agente de Deus para levar o seu povo da terra do Egito. E diz no capítulo 3, verso 12, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Essa palavra servireis, no hebraico, na semântica da palavra servireis, ela tem uma implicação muito vasta, muito grande, especialmente na questão de adoração. O serviço a Deus implica na adoração. E no Novo Testamento, a palavra grega para servir é doulos. Então, Deus queria não somente que aquele povo tivesse a libertação, a liberdade, mas que eles também tivessem a condição de serviço. E aqui que entra o ponto principal dessa reflexão que fazemos, porque no contexto que Paulo estava dizendo, aquela igreja de Corinto, aquela igreja era uma igreja dividida, mas também uma igreja desonrada. Havia pecado no meio de sua congregação e, infelizmente, todos sabiam disso. No entanto, a igreja demorou a tomar uma atitude. Podemos ter um conceito, uma afirmativa de que nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana jamais deve servir de pretexto para o pecado. Porque nós somos imperfeitos, mas isso não pode servir de pretexto para o pecado. Assim como os pais
precisam disciplinar os filhos em amor, a igreja local também deve exercitar a disciplina sobre os membros da congregação. E Paulo, ele estava nesse contexto desta palavra, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, estava exigindo que aquela igreja ela fizesse essa disciplina. Então, nós temos que entender que nós só podemos servir a dois senhores. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, verso 24, ele foi bem claro no seu Sermão do Monte. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar a um e desagradar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando Deus libertou o povo do cativeiro egípcio, como eu já disse, além dessa liberdade, Deus queria que esse povo o servisse. Observe que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus tinha prometido para ele, Abraão, quando adentrou essa terra, ele preparou altares de adoração para Deus. E quando houve fome na terra, Abraão foi para o Egito também. E ali no Egito ele não adorou a Deus, ele não serviu a Deus. Isso aconteceu com Isaque e de uma certa forma também aconteceu depois com Jacó, que quando José do Egito estava ali como governador do Egito, Jacó também se dirigiu ali. E dessa maneira, o Egito ficou como um símbolo de uma terra estranha, de uma terra de opressão, de uma terra onde deuses pagãos influenciavam o povo de Deus. Assim nós também temos esse simbolismo neste mundo. Mamon, o Deus das riquezas, o Deus deste mundo. O mundo jaz no maligno. Nós também estamos nesse contexto deste mundo, mas o Senhor quer, além de nos libertar, o Senhor deseja que nós possamos prestar uma adoração que seja uma adoração sem fermento. A Páscoa judaica ela estava ligada à festa também dos chamados pães asmos ou ázimos, que os israelitas deviam preparar aqueles pães sem fermento, uma figura de que o fermento é o pecado. E nessa igreja de Corinto tinha esse fermento. E esse fermento iria levedar, iria estragar toda a igreja do Senhor. Talvez você, prezado ouvinte, tenha também algum fermento na sua vida que precisa ser retirado. Precisa ser, como diz aqui o verso 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então, o desejo de Deus para com o povo de Israel era que o povo adentrasse na terra prometida e pudesse servi-lo, pudesse estar prestando uma verdadeira adoração que fosse propícia, que fosse agradável a Deus. E da mesma forma, nós temos Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, na linguagem de Paulo. E o Senhor Jesus Cristo, ele como judeu, participou da Páscoa judaica, que foram os últimos momentos onde ele se reuniu com os seus discípulos para a prática desta festa judaica,
Mas agora ele estava dizendo que nós agora não precisamos mais participar desta festa judaica, porque nós agora temos um paradigma muito maior, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse que nós agora estávamos numa nova aliança. E essa comemoração que nós fazemos não é mais da Páscoa, mas é da ceia do Senhor. O Senhor instituiu a ceia. É uma ordenança, mas ao mesmo tempo essas figuras, esses símbolos do Antigo Testamento, temos que entender, conforme o livro aos Hebreus, que nós estamos numa condição muito mais favorável, muito mais esclarecedoras no sentido espiritual, do discernimento espiritual, para que realmente quando estamos, por exemplo, na ceia do Senhor, nós possamos nos lembrar de todas essas figuras do passado, do quanto custou, do quanto Deus exigiu para aquele povo, respeito do cordeiro, respeito do sangue que seria aspergido nos umbrais e nas vergas da porta, como eles deveriam comer apressadamente, como eles deveriam participar daqueles que não teriam condições de sacrificar aquele cordeiro. Tudo isso são figuras em que para nós devemos ver a responsabilidade. Estavam calçados, estavam preparados para sair daquela terra, para terem uma experiência nova de vida. Então é isso que nós podemos entender, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer uma aliança muito melhor. Mas para que isso funcione, nós devemos servir a Deus sem fermento, sermos uma nova massa, uma massa que realmente agrade ao Senhor. E Paulo, diante dessa situação, ele diz no verso 8, pelo que façamos festa, é tempo de festa, é tempo de celebrarmos a Deus, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas Paulo diz, mas com os asmos, isto é, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. É isso que devemos entender nesse período onde tantas tradições, como ramos, como nós vimos ontem, como não poder comer carne na sexta-feira, uma série de tradições. E o povo de Deus, ele tem que ser um povo esclarecido, um povo que realmente faça aquilo que está de acordo com a soberana vontade de Deus e aquilo que está registrado na palavra do Senhor, para não sermos mais ignorantes, mas agora com entendimento possamos servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que Deus te abençoe e que nesses dias aonde estaremos participando deste período, que você não troque o chocolate pelo sangue de Cristo, que você não troque o coelho pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que você coloque o sangue de Cristo no seu coração, nos umbrais, nas vergas da sua vida, para que Cristo possa não somente te dar esta liberdade, mas que você não sirva mais a mamão,
mas que você sirva a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.